San Antonio Spurs 132-119 e com isso é semifinalista da NBA Cup, além de contar também como vitória na temporada regular. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Bom, vamos começar olhando pelo lado do Lakers, que era o mandante, porém foi derrotado e agora também eliminado da NBA Cup. E o Spurs vai pegar o Oklahoma City Thunder. Cara, vai ser um jogão. E eu já quero destacar esse time do Spurs para já nessa, mas principalmente para próximas temporadas. Eu acredito que vai se tornar uma das grandes potências e uma das franquias, um dos times mais fortes da liga, porque tem jogadores muito jovens e muito promissores. Conseguiu essa vitória relativamente até que tranquila contra o Lakers. Isso que não teve nem o Wembanyama, que já está uns 10 jogos pelo menos, sendo o desfalque do Spurs e o time não está sentindo a falta dele. E olha que é o Wembanyama, que é uma aberração. Enfim. Então, do lado do Lakers, principal destaque é o Luka Doncic, sempre ele. Fez 35 pontos, além de 8 assistências, sempre comandando esse time do Lakers. O Luka tá fazendo temporada de MVP. Se o Lakers chegar longe, cara, brigar por título, o Luka tem sim chance de vencer a premiação de melhor jogador da liga, né? Jogador mais valioso. Pode destacar já uma curiosidade, a campanha das duas equipes com essa vitória do Spurs está igual. 17 vitórias e 7 derrotas para cada equipe. Depois do Luka foi olhando primeiro para a escalação inicial, né? Porque eu vou citar alguns dos destaques dos bancos das duas equipes. E o Marcus Smart entrou voando. Enfim, foi o melhor jogo dele, sem dúvidas, com a camisa do Lakers. Mas foi o LeBron, dos titulares. 19 pontos, além de 15 rebotes pro LeBron. Depois o Austin Reeves com... e 8 assistências também pro LeBron. Austin Reeves com 15 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. São números bons, tá? Tanto do LeBron, tanto do Austin Reeves. Mas para um time que é tão dependente de LeBron, Austin Reeves e Luka Doncic, a pontuação desses caras tem que sempre, dos três, passar dos 25 pontos. Porque se ficar abaixo dos 20, o time vai sentir a falta dessa pontuação. Então, o Austin Reeves, ele teve 4 não, 6 de 16 nos arremessos e o LeBron 7 de 14. Então, um aproveitamento no LeBron de 50% e do Austin Reeves menos do que isso. O aproveitamento do Luka também foi abaixo de 50%. Só que ele arremessou bem mais, né? Mas enfim, é, esses três caras sempre tem que bater ali na casa dos 25 pontos, cara, pensando em um Lakers competitivo. Não dá pra só o Doncic puxar essa pontuação, senão fica defasado na pontuação final. Fora que defensivamente é um time do Lakers que é um dos piores da liga, cara, porque é muita estrela, querendo ou não. O Austin Reeves, que ainda é jovem, é muito esforçado, é muito bom, mas ainda é irregular. O Doncic, que é um cara que naturalmente corre muito, tem muito a bola nas mãos, não tem um porte físico exuberante, que seja inspiração. Então, defensivamente, ele não agrega tanto, né? E o LeBron já é, com todo respeito, muito velho. Então, e olha que defensivamente o LeBron deu alguns tocos, foi até bem. Mas em vários momentos o Spurs com muito espaço. A reta final do segundo quarto, em que o De'Aaron Fox pega a bola, gira, ele ia fazer gastar o tempo para criar um último arremesso. Quando ele vê, vem vindo dois caras do Spurs, ninguém defendendo, já vai mais uma enterrada do Harrison Barnes, naquele caso. É um time muito espaçado defensivamente do Lakers, né? Para fechar essa formação inicial, o Hashimura fez 8 pontos e o DeAndre Ayton 11 pontos, além de 8 rebotes. O DeAndre Ayton jogou só 25 minutos. Né? O Lakers jogou boa parte da reta final da partida sem o seu pivô e digamos que o LeBron tendo que fazer essa função. É por isso que o LeBron fez 15 rebotes, porque de fato não tinha como tirar o Marcus Smart do time, né? Tava jogando muito. E aí de bancário só tem ele de destaque, o Marcus Smart. Só que é um baita destaque. 26 pontos, sendo 8 de 14 nas bolas triplas. Ele matou 24 pontos só de bola tripla. Incrível a atuação do Marcus Smart. Se o Lakers teve alguma chance, é muito por conta dele. E aí é o que eu tô falando, precisa da pontuação do Austin Reeves e do LeBron. O Marcus Smart pontua mais do que o Austin Reeves e do que o LeBron. Não pode isso acontecer. Mesmo quando o Marcus Smart faz uma baita atuação, o LeBron e o Austin Reeves têm que pontuar mais do que ele, senão tem alguma coisa errada. Enfim, mas o Marcus Smart fez o melhor jogo dele com a camisa do Lakers e nem isso foi suficiente. E aí, sem contar com ele, olhando os outros bancários, o que pontuou mais foi o Dalton Knecht, que fez 3 pontos, uma bola tripla, jogando 1 minuto. E o Gabe Vincent jogou 14 minutos e ficou zerado.
Jackson Hayes jogou 11 minutos e fez 2 pontos. O Laravel jogou 8 minutos e ficou zerado também. Então só o Marcus Smart contribuiu com algo. E daqui a pouco eu vou citar os bancários do Spurs, completamente diferente. Então assim, do lado do Lakers, pra gente fechar aí pro lado do Spurs, o Luka Doncic de novo carregando essa pontuação. O Austin Reeves e o LeBron nem fizeram um jogo ruim. Só que esse time do Lakers precisa da pontuação deles. Então, se cada um fizesse ali seus 25 pontos, que é o que se espera, o Lakers talvez tivesse tido um final feliz, né? E de novo, o Marcus Smart fez mais do que o LeBron e do que o Austin Reeves. Mesmo fazendo uma baita atuação, isso não pode acontecer. Ele tem que fazer uma baita atuação e mesmo assim ficar com uma pontuação menor do que o Austin Reeves e o LeBron. Esse é o natural para um Lakers que esteja bem. E aí, olhando para o lado do Spurs agora, o principal pontuador foi o Stephon Castle. 30 pontos, além de 10 rebotes e 6 assistências, 10 de 14 nos arremessos. Então ele arremessou a mesma quantidade que o LeBron James. O LeBron fez 19 pontos e o Stephon Castle fez 30. É um aproveitamento, mas é um aproveitamento bizarro, cara. 10 de 14 é muito bom mesmo. Fora que ele teve 7 de 9 em lance livre, né? Então 7 pontos só de lance livre. Depois dele foi o De'Aaron Fox com 20 pontinhos. E vale destacar uma minutagem muito controlada de todo mundo. Então, ó, do lado do Lakers, o LeBron jogou 36 minutos, o Doncic jogou 40, o Austin Reeves jogou 39. Do lado do Spurs, o Stephon Castle jogou 26, fez 30 pontos, 10 rebotes e 6 assistências em 26 minutos, bizarro. E o De'Aaron Fox jogou 31 também, os principais nomes desse time. Então, uma minutagem controlada porque é um elenco com mais opções para rotação. O Lakers é muito dependente dessa trinca. LeBron, Austin Reeves e Doncic. E o Spurs tem protagonistas, mas, por exemplo, o Devin Vassell, que é outro protagonista desse time, fez só 8 pontos. E o Spurs não sentiu falta dele, porque tem um elenco mais encorpado, tem mais opções do banco. Então, o De'Aaron Fox, 20 pontinhos. Aí o Harrison Barnes fez 16 pontos. O Luke Cornet, 10 pontos, além de 8 rebotes. E o Devin Vassell, 8 pontos só. E aí no banco, que é a grande diferença. Dylan Harper, 13 pontos. Keldon Johnson, 17 pontos além de 8 rebotes. O Champagne, 16 pontos além de 7 rebotes. Os bancários do Spurs fizeram 48 pontos. Os bancários do Lakers fizeram 31, sendo 26 só do Marcus Smart. Então, é o elenco, cara. É o elenco que pesou nesse jogo. O Spurs teve o Devin Vassell, que é um dos seus principais jogadores, muito abaixo. E isso não fez falta. Porque o Stephon Castle é muito bom, o De'Aaron Fox é muito bom, e vindo do banco tem muitas opções boas também. Então é um dos, talvez seja o melhor elenco da NBA, cara, esse time do Spurs. Se não for o melhor, tá no top 3, porque tem bancários muito bons. Imagina quando o Wembanyama voltar para esse time ainda também. Esse time do Spurs no médio e longo prazo promete ser, com certeza, um dos times que vai brigar por muito tempo por título, porque montou um time muito bom, um time jovem e um time muito bom. Cada vez mais melhorando com o passar das temporadas. Então, assim, é um Spurs que é muito promissor e não à toa eliminou com uma certa facilidade o Los Angeles Lakers, mesmo o jogo sendo em Los Angeles. Enfim, San Antonio Spurs, semifinalista da NBA Cup. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!